Bom dia, bom dia, bom dia, minhas preciosas. Pastora Célia Bianchi, com pão, antes do pão, antes de qualquer coisa, vamos mergulhar e navegar na doce palavra do Senhor. Amém? Ainda na série Mulheres da Bíblia, eu quero vos convidar a ler Esther, no seu capítulo de número 4, versos 16. O verso 16 é o ápice do livro de Esther e diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Se perecer, pereço. Aleluia! Que palavra linda, pontual para aquela época e hoje para as nossas vidas. Esther. Esther é um livro lindo, Esther é um livro que mexe comigo, é um livro que me ensina e me posiciona. O nome Esther é um nome hebraico que significa estrela. Você já viu uma estrela não brilhar? Eu amo muito o livro de Esther porque desde que eu conheci o meu esposo, desde que a gente se casou, o meu apelido para ele é Esther. Ele me chama de Esther. Eu sou a Esther do rei e ele é o rei da Esther. Isso está até nos nossos contatos. Então Esther marca muito a minha vida e eu creio que marca muito a sua vida. Você conhece o livro de Esther por causa de uma rainha por nome Vastes que não quis obedecer ao rei Assuero. Ele divorcia dela por conta da sua reputação na época e agora fica só. Depois de algum tempo ele resolve casar de novo. E diz que havia mais de 1459 mulheres lindas, belas e virgens. Porém, Esther foi escolhida. Será qual foi o segredo de Esther? Se eu fosse intitular e pregar, e tivesse tempo para pregar pelo menos uns 30, 40 minutos nesta manhã, eu ia pregar sobre a seguinte temática: uma mulher que prefere ser ao invés de ter. Esther chamou a atenção do rei porque ela preferiu ser ao invés de ter. Esther preferiu ser aceita pelo rei ao invés de ter aceitado alguma coisa do rei. Esther alcançou favor do rei. Ela preferiu alcançar o favor do rei ao pedir algum favor para o rei. Esther preferiu ser escolhida ao invés de ser reconhecida. Ela preferiu o caminho da humildade ao caminho do clamor. Ser rainha, ela escolheu ser, porém, ela não esqueceu das suas raízes. Ela escolheu, ao invés de fama, ser obediente, obedecer ao seu tio pai, por nome Mordecai. Esther não esqueceu de ser uma mulher abnegada, uma mulher empática, uma mulher altruísta, e por isso que ela chamou a atenção do rei. Em meio a 1459 mulheres, Esther foi escolhida. Sabe por quê, queridos? Grifo meu. As moças que se entraram na presença do rei, elas queriam impressionar.
E Esther queria apenas o amor e o coração do rei. Diz a palavra que as mulheres ficavam numa casa com os eunucos sendo cuidadas e tratadas. Depois ela saía daquela casa e ia para a casa do tesouro. Lá ela poderia escolher o que ela quisesse. E depois ela entrava até a presença do rei Assuero. Todas passaram, muitas passaram. E quando Esther passou, grifo meu, eu creio que o rei olhou para ela e disse: uau, ela não escolheu nada. Ela poderia escolher joia, utensílios maravilhosos. Ela não escolheu nada. Ela escolheu o caminho da humildade. Ela escolheu o caminho da simplicidade. Porque Esther não queria ter. Ela queria ser uma esposa abnegada. Ela queria apenas ter um lar. Ela não se impressionou com o palácio. Ela se impressionou com o rei. E deixa eu te dizer algo, querida. O rei te ouve não com os ouvidos. O rei te ouve com os olhos. Esther impressionou com as suas ações. Ela impressionou com o seu jeito. Ela impressionou com a sua forma de ser. Aleluia! E o Senhor procura mulheres como Esther, mulheres que amam ser melhores do que ter coisas, ser santas, ser bondosas, ser amigas, do que ter título, fama ou coisas parecidas. Aleluia! Esther, quando teve que se posicionar e ir ter com o rei, é claro que ela teve medo, mas deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Se em alguma situação você estiver com medo, vai com medo mesmo, mas vai com fé, vai crendo que o Senhor vai olhar para ti, vai estender o cedro dele de justiça e vai te livrar. Esther tinha uma frase: se perecer, pereço. E essa frase eu levo há mais de 28 anos na minha vida. Que pereça eu, que entristeça eu, que sofra eu, mas a obra do Abba jamais pode sofrer, jamais pode ter perdas. Esther entendeu isso, que ela podia até perecer, mas o povo de Suzã não poderia perecer sem a ajuda dela. E aí Esther vira uma mulher libertadora. Ela preferiu deixar os seus banquetes e atender o chamado do rei. Ela preferiu se abnegar dos seus chás, das suas festinhas e dos seus banquetes. Aí está a presença do rei, porque Esther entendeu que o melhor lugar, o lugar mais posicionado, mais alto, o lugar mais exaltado que uma mulher pode estar estar na presença do rei. E Esther, com isso, fez toda a diferença e alcançou o favor do rei. Esther não se preocupa em ter uma coroa, ela se preocupa no que está lá em Provérbios 12:14. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas aqui procede vergonhosamente. É como apodrecimento dos seus ossos. Ei, mulher, seja uma mulher virtuosa. Esther escolheu ser virtuosa, ser a coroa, ao invés de ter uma coroa. Esther fez a diferença entre Vasti, porque ela não se preocupou com ela, mas ela se preocupou em estar com ele. Amém? Eu quero ser boca de Deus na sua vida e hoje eu quero orar com você. Eu quero declarar que você vai saber pedir
e pedir na hora certa, que você vai saber a hora de se posicionar e o rei vai estender o cedro sobre a sua vida e esse cedro vai te posicionar e através disso haverá livramento na sua casa, na sua igreja, em meio à sua família e em meio a todos que estão ao seu redor. Amém? Senhor, nos abençoe, nos ensine, nos dá, Senhor, a abnegação, a fé, a força, a empatia que o Senhor deste a Esther e nos faz sermos mulheres relevantes para essa época. Amém? Amém. Que o Senhor vos abençoe e até mais com pão antes do pão.